novos que não participaram do outro curso de redação? Temos, né? Temos umas pessoas aí que eu não tenho habilidade para decorar nomes, mas os rostos eu gravo, tá? Já percebi que tem gente diferente. Eu vou explicar para vocês como eu costumo trabalhar. O pessoal já viu como é que eu trabalho no curso anterior. Funciona assim. Eu sempre trago redações nota máxima. Quando as redações não são nota máxima, são 90, sempre acima de 90, eu explico por que a pessoa não tirou 1000, não tirou 100, não tirou, às vezes o concurso público é 50, né, dependendo da banda, a pontuação varia. Mas eu sempre mostro para vocês exemplos de o que fazer e também exemplos do que não fazer, beleza? Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar em relação ao nosso cronograma de estudos. O que a gente vai fazer nessas aulas que nós vamos ter. Então, nós teremos 5 aulas, 5 encontros. Vão ser 10, né? 10 horas aula por aí, mais 5 encontros, beleza? Esses 5 encontros, eles têm um espaço, um intervalo de tempo entre eles. Vocês lembram disso, né? No último curso foi assim também. O que acontece? Redação, assim como qualquer outra disciplina, é uma questão de habilidade. Habilidade, gente, é treinar. Se nesse intervalo de tempo em que nós estivermos afastados, vocês não treinarem, não fizerem as tarefas que eu passo, nós não vamos evoluir. Então você precisa pegar um dia que nós não vamos ter aula de redação em uma semana, certo? Vão ser semanas aí alternadas. Tem que pegar essa semana que nós não vamos ter aula e trabalhar a tarefa que eu vou deixar para vocês. Tudo bem isso? É um compromisso que vocês têm de ter comigo. Por quê? Porque eu vou chegar na semana da nossa aula, semana seguinte, e eu vou corrigir essa tarefa. Se vocês não tiverem feito, eu vou ter que fazer tudo do início e nós não vamos conseguir ir para o próximo conteúdo. Entenderam? Então eu dependo muito que vocês façam tarefa. Outra coisa, é no momento da tarefa que a gente percebe o que é que nós não sabemos. O que é que eu fiquei com dúvida. Já deixa anotado para perguntar para a prof aqui. Beleza? Beleza. Então o que é que nós vamos ter? Aula de hoje, estrutura geral. Carol, nós já vimos estrutura geral no outro curso. Quanto mais nós virmos estrutura geral, mais nós vamos internalizar detalhes que nós deixamos passar, tá? Quem já fez o outro curso vai perceber coisas novas agora. Quem não fez vai aprender, tá? E a tarefa que eu vou deixar para vocês. Tudo que envolve redação envolve interpretação do texto. Não é possível você escrever um texto sem interpretar o tema. Não é possível você usar conectivo sem saber interpretar a própria frase que você escreveu, ok? Quem enche linguiça geralmente não sabe interpretar. Inclusive, quando ele enche linguiça, o corretor lê aquilo ali e diz assim: o que esse cara está escrevendo aqui? O que ele quis dizer com isso? Porque o encher linguiça é isso, escrever palavras formais dentro de uma ideia, mas elas não têm muito sentido com a ideia anterior, tá? Então, aprendendo a interpretar, você vai melhorando também a sua redação. A segunda aula, aí como eu falei, ó, tem correção da tarefa e aí nós vamos passar para intro. Vou mostrar para vocês as várias formas de fazer intro. Todas as aulas eu vou trazer repertório para vocês. Eu percebi no último curso que tinha uma certa dificuldade com o que eu vou citar, que filósofo, né? O que eu vou poder citar aqui. Então, todas as aulas eu vou trazer e eu faço questão que vocês anotem os repertórios. Se eu escrevo, isso é cientificamente comprovado. Eu gravo, beleza? A minha primeira e única cola, que eu nem cheguei a usar na minha vida inteira, era uma rosa dos ventos, que eu não sabia os pontos subcardeais, e eu desenhei na minha perna. Desenhando na minha perna, na hora da prova de geografia, eu me lembrei, porque eu desenhei, não precisei usar. Quando eu cheguei em casa, sentei no sofá, a minha saia subiu e minha mãe viu um pedaço que você está escrevendo no seu corpo. O que é isso? Como minha mãe olhava no caderno todo dia,
ela sabia que eu tinha tido prova de geografia, ela sabia o conteúdo, ela ligou os pontos e viu que aquilo era cola. Eu apanhei sem ter usado a cola, tá? E ali eu descobri que se eu desenho, se eu escrevo, eu gravo, tá? É batata. Aula 3, a gente vai... perdão, só para a gente retomar. Na intro, a gente tem que apresentar 2 argumentos. Eu já vou trazer vários argumentos, então. Então, eu vou trazendo para vocês, por parte, as coisas mais importantes que são coringas, entenderam? Por exemplo, na aula 3, a gente vai corrigir a tarefa que nós tivemos na aula de intro e nós vamos partir para os 2 próximos parágrafos. Deus me livre e guarde, você não tem entendido como é que funciona a intro, a gente não vai conseguir para D1 e D2. E logo aqui, eu já trago mais repertório. Depois, a gente vem para a conclusão, a parte mais fácil do texto, a conclusão, que a gente vai trabalhar a correção da tarefa do D1 e D2, que vai ser longa essa tarefa, tá? E aí, vamos vir para a aula de conclusão e deixa a próxima tarefa. Essa aula 5 aqui é a aula que eu chamo de alinhamento. Por que alinhamento? Aqui você já viu o texto inteiro, você já vai ter feito o simulado. Então, o que eu faço? Eu pego todos os erros que vocês cometeram no simulado e eu trabalho na forma de aula de gramática aplicada. Então, o que teve de mais erro? Geralmente, tá? É crase, vírgula e conectivo. Então, eu dou aula de crase, vírgula e conectivo. Se porventura a turma errar outra coisa, sei lá, regência, foi que errou mais, eu trabalho em regência. Beleza? Então, são 5 aulas, a gente pensa só 5 aulas, mas são muito, muito produtivas. É muita informação toda a aula e justamente porque é muita informação, vocês têm que fazer tarefa depois. E eu deixei aqui no material uma mensagem para vocês não se esquecerem. É importante lembrar que cumprir com as tarefas é importante para solidificar o conteúdo. Você viu aqui, quando você senta para estudar sozinho, isso vai ficar preso na sua cabeça. Porque existe um intervalo de tempo entre uma aula e outra. E depois, a escrita melhora com a prática. Não adianta, não tem para onde correr. Fazer as tarefas ajuda a aprimorar suas habilidades, organizar suas ideias e expressá-las de forma mais clara e eficaz. Ontem eu atendi a um aluno particular, né, de concurso público, e ele falou assim, quando eu terminei a aula com ele, ele falou, nossa, eu tive um choque de realidade com essa aula. Falei, por quê? Ele escreveu uma redação e eu corrigi com ele, né? Ele falou, porque eu achei que eu fosse muito melhor, eu achei que eu estava seguindo toda a estrutura certinho. Agora eu percebi que está faltando isso na introdução, eu percebi que no desenvolvimento eu troquei isso com aquilo e na conclusão ficou faltando isso. Falei, olha, eu tô feliz que você percebeu tudo isso sozinho. Comigo falando, né? Mas ele conseguiu perceber. Então, tarefa é o momento do esclarecimento, é onde você vai perceber, tá? Então, vamos lá para a nossa teoria. É o seguinte, toda vez que você vai escrever uma redação, a primeira coisa que você tem de fazer é pensar o texto antes de escrever, é organizar o texto. E eu não estou falando de rascunho ainda. Antes do rascunho, tem que vir o que nós chamamos de projeto de texto. E antes de trabalhar qualquer coisa com vocês, eu vou trabalhar esse projeto de texto para que nós entendamos quais são as partes de uma redação, para nós relembrarmos e para quem não viu ainda aprender, ok? Então, se vocês pararem para reparar aqui, nós temos exatamente 4 parágrafos, tá? Nós já vamos deixar isso decidido. São 4 parágrafos na redação, não mais nem menos que isso. Na dissertação, tá, gente? Existem outros gêneros textuais que exigem mais parágrafos ou você pode escrever menos. Mas eu já vi muito concurseiro fazer texto com 3 parágrafos. E não é, isso é característica de outros gêneros, beleza? Cada um desses blocos, cada um desses parágrafos, nós já combinamos desde a primeira aula que eles vão ter, no mínimo, 3 períodos. O que são períodos? Período é de... Quem se lembra o conceito de período? Alguém se lembra?
Do início ao ponto. Isso. Até o ponto final. De letra maiúscula até ponto final. Isso. Ponto final marca período. Carol, ponto de exclamação também marca fim de período? Marca, mas nós não vamos usar ponto de exclamação nesse tipo de texto. Porque ponto de exclamação indica emoção. É isso, para isso que ele serve. Bom dia! Que chato! Olha só, é sempre emoção. Esse não é um texto emotivo de jeito nenhum. Ok? Não é. Inclusive, eu até falo para os alunos, nós vamos retirar frases como é preciso lutar pela educação. Não é discurso, isso é discurso, já é outro gênero textual. Aqui nós vamos usar, é necessário que haja maior esforço e investimento de verbas no setor educacional. Olha a diferença. É muito mais frio, vocês não acham? É mais frio. Nós precisamos escrever assim. Carol, interrogação. Não vamos utilizar nesse tipo de texto, porque a interrogação é marca de pergunta, de reflexão, né? É marca de, sabe qual é o gênero que usa bastante interrogação? Sermão. Sermão religioso, ou quando sua mãe vai dar um sermão, as mães sempre falam assim, ó, você acha que é certo isso que você está fazendo? Você sabe que não é, ela também sabe que não. Ela está perguntando para fazer você pensar. Eu não quero fazer o meu leitor refletir, ficar reflexivo. Não é um texto filosófico, né? Não é um sermão, é um texto objetivo, é direto. Então, as únicas pontuações que nós vamos usar aqui são ponto final, ponto e vírgula, mas ponto e vírgula não marca fim de período, vírgula que também não marca fim de período, e nós podemos usar dois pontos que também não marca fim de período. Pensa assim, ó, tudo que eu uso letra minúscula depois, tá? Letra minúscula depois de ponto e vírgula, letra minúscula depois de vírgula, letra minúscula depois de dois pontos. Tem um montão de aluno que usa letra maiúscula depois de dois pontos. Não pode. Só se for substantivo próprio, tá? Nome próprio, sim. De resto, sempre letra minúscula. Então, essas são as pontuações que nós vamos usar nesse texto. Eu acho muito bom porque já te limita. Quanto mais limitado, melhor para você memorizar, se situar. Você já sabe que aquelas outras coisas não dá para você usar, tá? E uma coisinha, eu sei que eu falo rápido, eu vou igual um trator, passando em cima de tudo. Falem comigo, professora, volta. Professora, eu não entendi aquela parte, tá? Pasmem, eu estou medicada e eu estou super falando rápido. Sim, eu tô tratando ansiedade, mas eu acho que é um pouco da personalidade, né? Ser enérgica, assim. Não, eu sou capricorniana. Eu não sei muito bem o que significa, mas o meu irmão fala assim, você parece um pincher, um Shaolin lá de casa, até andando você anda rápido. Então vocês podem me parar, tá? Até agora, tudo bem essa questão dos períodos? Por que é importante vocês saberem o que é período? Porque nós vamos dividir isso em períodos. Então, por exemplo, na introdução, o meu primeiro período é o repertório, que nós chamamos de contextualização. O meu segundo período é a problematização. Eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. O meu terceiro período é o argumento 1 e 2. Então, por que você tem que saber o que é período? Porque lá na sua correção, eu não sei se serei eu quem vai corrigir ou a corretora, mas ela pode dizer para você assim, ó, não separe em períodos os argumentos 1 e 2. Ou seja, você pode colocar em uma frase o argumento 1, em outra frase o argumento 2? Não. Eles precisam estar dentro da mesma frase. E vocês entenderam o que eu quero dizer? Então você tem que... Professor, estou entendendo. Quer dizer, vamos supor, eu acho que é isso que a senhora está dizendo. Eu quero citar no meu argumento lá. O primeiro parágrafo. Naquele período, eu, vocês, tal coisa assim. Aí eu vou lá para o aluno. Eu não posso, de maneira alguma, repetir isso. Repetir o repertório? Isso? Não pode. Não pode, tá? O que será repetido aqui ao longo do texto é o tema, ele precisa ser apresentado e depois retomado, e os argumentos. Porque você apresenta o argumento aqui, você retoma ele aqui.
Aí você apresenta o outro aqui e depois retoma ele aqui. E na conclusão, você soluciona os dois argumentos. Calma, é porque é muita informação, mas a gente vai usar. Mas respondendo sua pergunta, não posso repetir o repertório. O quê? Por que você fala? Ah, tá. Eles chamam isso de progressão de ideias. É quando você apresenta as ideias na intro e vai detalhando ao longo do texto. Então eles já estão preparados para isso mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Por exemplo, tem aluno que fala assim... certo, né? Hã? É certo. Claro, é certo. Tem aluno que fala, nossa, mas eu vou repetir o tema. A gente vai trabalhar sinônimos, você pode ter certeza. Né? Por exemplo, existem palavras que se repetem sempre, né? Por exemplo, problema é uma palavra que sempre se repete, sempre. Toda a redação tem essa palavra, problema. Então você sabe que você tem que ter sinônimo para problema: impasse, estorvo, obstáculo, imbróglio, empecilho. Tem que ter, qual foi? Eu vi óbice também esses dias para substituir, beleza? Ok, então vamos lá. Vamos para o que são essas partes? Eu vou escrever um pouquinho maior aqui do lado para a gente enxergar melhor. Então vamos para a introdução, beleza? Na introdução, que nós temos de ter 3 períodos. Esses 3 períodos, eles vão ser divididos em contextualização, que é um repertório, tudo bem? Repertório não é, eu não vou mentir para vocês e falar que é obrigatório na introdução, não é. Mas vocês, nesse curso, têm totais condições de começar uma redação com repertório. Porque eu vou passar tanto repertório para você, que você vai ter repertório para citar na intro. Um texto com repertório logo na intro, o corretor já lê de um jeito diferente. Porque você já demonstra conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? Notícia que você lê, reportagem, teóricos que você aprendeu na sua graduação. E eu tenho notado nas bancas que nos editais tem vindo assim, ó. Aplicação do conceito da área de conhecimento dentro do tema. Qual é a área de conhecimento de vocês? Educação. Então, a banca espera que você apresente algo da sua área. Entendeu? Então, por exemplo, você é da geografia. Apresente algo da sua área. Então, vocês entendem que tem muita coisa para citar? Carol, eu sou da área de... Por exemplo, eu sou da área de letras. Eu posso citar algo da geografia? Claro, porque não tem como a banca saber que você é da geografia. Isso não tem como, tá? Porque para ela só vem o texto. Mas, quando eu falo da sua área, é no sentido educacional. Você é professor. Então, você sabe citar geografia, história, você sabe. Né? Artes. Ai, Carol, posso citar então um quadro? Posso citar aquele quadro do Cândido Portinari, Os Retirantes? Lembra desse quadro? Nossa, eu me lembro que quando eu vi esse quadro na escola, eu ficava com medo. É um quadro, mas é um quadro para mexer com a pessoa mesmo. Se o tema for a desigualdade educacional no Brasil, você pode usar Os Retirantes do Cândido Portinari. Pessoas saindo de uma parte do Brasil, a migração regional, indo para outro lugar para procurar condições melhores de vida, não só de trabalho, mas educacionais. Pronto, citei o Cândido Portinari, entenderam? Então, aplicar esses conceitos. Então, aqui é o repertório. Então, vamos lá. Para quem é novo aí, não sabe o que significa cada uma dessas partes. A gente vai ter na introdução o repertório de contextualização. O que é um repertório de contextualização? É um repertório que eu utilizo para adentrar o tema, para contextualizar sobre o tema. Então, esse repertório precisa ter a ver com o tema, de alguma forma. Carol, existe algum repertório que deve usar em qualquer introdução? Não só um, existem vários. Tem livro, tem lei, tem teoria, um monte. Na aula de introdução eu vou mostrar vários. No nosso último curso, acho que eu mostrei 2 para vocês, que foi Constituição Federal e o Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein.
Nesse curso eu vou mostrar mais que isso, tá? Eu vou mostrar um monte. Porque eu percebi uma preocupação em meu texto vai ficar igual ao do meu colega. Não vai ficar, tá? Cada um cita de um jeito diferente. Mas mostrando para vocês 4, 5 opções, ela escolhe uma, eu acho que vocês ficam mais seguros, né, em relação a opções que vocês têm. Beleza? Hoje eu vou mostrar uma já, que é um livro de um autor austríaco que escreveu sobre o Brasil. Beleza? Ok. Então aqui nada mais é que você citar. Carol, você falou que não é obrigatório citar repertório. Então o que poderia ser no lugar? Conceito ou importância da palavra-chave do tema. Então, por exemplo, a importância de um ambiente adequado para o desenvolvimento da educação. Então você vai falar da importância de ter, né? Sabe-se que no setor educacional é necessário que haja um ambiente adequado para que a educação possa ser desenvolvida. Tudo bem, beleza? O que acontece, por que eu não gosto de ensinar desse jeito? Porque muitas vezes o aluno acaba começando com o tema e o lugar de apresentar o tema é depois, é na segunda frase, no segundo período, que nós chamamos de problematização. Aqui você vai apresentar o tema de maneira intensificada. Como assim intensificada, Carol? Existem algumas palavras que eu vou mostrar para vocês que elas intensificam a nossa opinião sobre algo. Então, geralmente em concurso público, a ideia que você tem de defender já está nos textos motivadores. Como assim os textos motivadores? Não tem aquele textinho de apoio? Ele guia você para o que deve ser defendido. Então, geralmente, você intensifica aquela ideia. Por exemplo, se o tema for impactos na pandemia na educação, impactos na educação no período pandêmico. Houve impactos? O tema já está problematizado, ele está falando que teve impactos. O que? Pronto, você problematizou. Ela já colocou a intensidade. Ela falou assim, ó, e muitos. Então nós vamos usar palavras que intensificam. Infelizmente, ó, infelizmente a intensifica. Eu falo pra eles assim, ó, se alguém diz assim pra mim, hoje você vai dar aula na Probari? Aí eu falo, felizmente. Eu gosto ou não gosto? Gosto. Se eu digo assim, ó, infelizmente hoje não choveu. Gosto ou não gosto da chuva? Gosto. Agora se eu falo, hoje não choveu. Gosto ou não gosto da chuva? Não dá pra saber, não dá pra saber. Eu não sei, né? Se eu falo, hoje vou dar aula no cursinho de concurso público. Gosto ou não gosto? Não dá pra saber. Hoje, felizmente, darei aula. Gosto, entenderam agora? Então, essas palavrinhas intensificam, tá? Então, infelizmente, impactos surgiram, muitos impactos surgiram. Nesse caso, são os advérbios. Muitíssimos advérbios. Os advérbios, eles marcam a autoria, eles intensificam. Então, se você diz assim, ó, você está estudando para concurso público e você responde, sim, estou, é uma coisa, você é um candidato. Agora, se alguém diz assim, ó, você já está estudando para o concurso público, você diz, obviamente, você é um forte candidato. Porque você responde com uma intensidade, entenderam? Já muda o patamar ali da sua resposta, beleza? Então nós vamos aprender a apresentar o tema de maneira intensificada. E depois nós vamos ter os argumentos 1 e 2. Por que nós temos de ter os argumentos 1 e 2? Os argumentos 1 e 2, eles são a delimitação do que nós vamos apresentar no texto. Ontem, que eu atendi esse aluno, agora eu quero falar para todo mundo um erro que ele cometeu, que é o que muitos cometem, que é assim, ó. O tema é impactos da pandemia na educação. Aí você coloca assim, os impactos foram a defasagem, o que mais? Falem os impactos. Defasagem foi maior, defasagem de emprego, porque se a pessoa não conseguiu concluir o curso dela, ela não consegue encontrar um trabalho. Problema de saúde, isolamento social, ansiedade.
Gente, teve um monte de impacto da pandemia, tanto nos alunos quanto nos professores. Os professores, nós falamos aqui mais ou menos uns 5. Eu posso apresentar os 5? Não, eu não posso. Esse aluno, o parágrafo dele era cheio de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei pra ele assim, ó, fulano, sabe como eu vejo o seu texto? Como uma lista, mas em prosa. Ao invés de você fazer assim, você fez assim. Professora, no caso, por exemplo, eles costumam usar a palavra por exemplo, e aí faz a integração, igual você falou. Essa palavra, por exemplo, dentro eu não gosto. Por exemplo, eu sou professora, mas eu não domino a redação. Sim. Então, por exemplo, do meu ponto de vista, eu não usaria na minha redação essa palavra por exemplo. É aconselhável usar ou não? Nesse caso que você deu, diante daquele monte de coisa, colocar, por exemplo, é errado. Sabe por quê? Porque exemplo é um acontecimento específico. Antes de você citar esse monte de coisa, se é tudo genérico, você coloca como. Como tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora, se vocês forçarem um exemplo, assim, ó. Houve impactos na pandemia durante a educação. Um exemplo disso é mostrado na reportagem que demonstra a quantidade X de alunos que não concluiu o ensino médio. Isso é um exemplo. Sim, que não foram alfabetizados. Que não foram, na sua escola, você pode citar a sua escola, na escola tal, que mais de 50 alunos desistiram, ocasionando grande evasão escolar. Eu citei uma escola específica. Isso aí eu posso usar por exemplo. Mas a listagem, né, por exemplo, fica estranho se você... Como é? Desculpa. Tipo uma listagem. Não, listagem não. Eu peguei uma redação de uma aluna que ela colocou assim, ela estava falando sobre inteligência artificial, né? Uhum. Aí ela colocou lá, exemplos. Aí, como por exemplo, nas áreas visual, ela foi citando várias coisas assim. Eu não achei que estava coerente. Se não é específico, não é exemplo. Os alunos aprovarem se esforçam muito, como os discentes do curso matutino. Isso não é um exemplo. Por isso que é só com. Agora, os alunos aprovados se esforçam muito. Por exemplo, esqueci seu nome. A Ivanilde. Pronto, agora eu tenho. Aí, isso é um exemplo, é específico. Beleza? Tem, senão não é exemplo. Nossa, a maioria usa de maneira equivocada. Muita gente usa. Porque às vezes a gente só vai escrevendo por. Como é o nome? Por costume. E por costume você erra. Porque a gente. A nossa língua é oralizada. É diferente de outras línguas que eles falam formal quase que o tempo inteiro. Né? Então, ano passado eu tive uma aluna que veio da Alemanha fazer intercâmbio, né? E ela falou que na Alemanha eles têm esse hábito de, na escola, eles falam de maneira formal. Eles falam informal na rua, com um amigo. Mas para se dirigir ao professor é de maneira formal, para se dirigir a um inspetor é formal. Então ela falou que eles não têm tanto problema assim, como nós temos muito problema, né? A gente fica falando português é difícil. Não é que é difícil, nós temos uma cultura de ler pouco, nós não somos um país que lê, nós somos um país que fala de maneira oralizada, nós levamos isso para a escrita. Então, por exemplo, é um exemplo disso. Nós falamos tanto e não damos um exemplo que na escrita acontece a mesma coisa, tá? Ok. Então, os argumentos, eles são a justificativa da nossa problemática que eu tenho. Por isso se chama PDE, tá? Problema. Então, por que é que esse problema acontece? Quais são os impactos que ele, né, gera na sociedade? Então, aqui você vai colocar duas justificativas. Essas justificativas, elas podem ser causa, consequência, beleza?
Pode ser 2 causas ou 2 consequências. Tranquilo? Até agora, introdução. Vocês entenderam o conceito? Sim, daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica na prática, tá? Na verdade, eu já vou mostrar agora. Eu acho melhor já mostrar agora pra gente fazendo por parágrafos, tá? Ó, hoje nós vamos trabalhar 3 repertórios. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês enxergarem um pouquinho mais. 3 repertórios nós já vamos aprender. Nós vamos aprender a como citar este livro que se chama Brasil, País do Futuro. Aqui, país está com letra maiúscula porque é o título da obra. País se escreve com letra minúscula, é substantivo comum. É um erro também que eu vivo corrigindo. Quando o país tem letra maiúscula, quando for substantivo próprio, País de Gales. O nome do país é País de Gales. Aí sim, Alice no, onde é o nome do país? Como é? País das Maravilhas. Aí tudo bem. Se não, gente, é sempre minúsculo, beleza? Ok. Então nós vamos aprender a citar essa obra desse austríaco, um escritor austríaco que viveu no Brasil um tempo. Nós vamos aprender a citar Thomas Hobbes, o contratualista lá, né? O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Isso aqui é repertório coringa. Na verdade, esses dois aqui são bem coringas. Esse aqui mais ou menos, mas esse aqui é bastante, tá? Bem coringa, dá pra você usar em tudo. E nós vamos aprender a citar um francês, Claude Lévi-Strauss. Só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Nós já vimos essa citação, não sei se vocês se lembram. Lembram-se? Eu falei para eles assim, ó, existem algumas coisas na nossa cultura que a gente sabe que existe porque nós sabemos o que aconteceu no passado. Eu dei o exemplo então das favelas. Por que hoje existe favela? Por que existe até hoje? Por que existe tanto? De onde surgiu favela? Por que tem, por meio dos eventos históricos, a gente sabe por que tem favela? Na época da abolição da escravidão, você tira o cara lá do continente dele para ser escravizado aqui. Aí você fala para ele, não, agora você tá livre. Ele vai voltar como? Né? Ele vai ter que ficar aqui. Onde é que ele vai morar? O que ele vai fazer? Então as pessoas foram construindo barracos, né? Um em cima do outro nesses morros, e até hoje nós temos isso, né? Então, nós conseguimos entender por que existem essas comunidades por causa dos eventos históricos. Qual é o evento histórico? A abolição da escravidão. Entenderam o que significa tudo isso? Sim ou não? Tá tranquilo? Entenderam por que esse segundo é coringa? Porque toda vez que você usar o argumento de negligência governamental, o que é negligência governamental? É o governo não cumprir de fato com o papel dele. Você pode sustentar esse argumento com esse repertório. O Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, de acordo com o filósofo Thomas Hobbes. Aí você vai argumentar que, infelizmente, o Estado não tem de fato cumprido com a premissa do filósofo. Entenderam como é que vai funcionando? Então, se você entende o que significa o repertório, quando eu falo de que o que significa, como nós interpretamos ele, você consegue usá-lo para associação. Aí você vai para o seu concurso com uma carga de citações na sua cabeça. Chega no dia da sua prova, você não vai olhar para ela e falar assim, meu Deus, o que é que eu vou citar? Você vai olhar para a sua prova e vai pensar assim, ó, deixa eu escolher aqui, dentro do meu cérebro, a minha gaveta de citações, qual cabe melhor para a minha redação. Dia de concurso público não é dia de você ficar desesperado, é o dia de você se acalmar para conseguir organizar. Seu trabalho no dia da prova de redação é organizar, escolher. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Esse é o meu objetivo com vocês aqui. No dia do concurso, você chegar lá seguro e dizer, vou esperar encontrar o tema aqui para eu analisar o que é que eu vou usar. Não vai ser, não tenho nada para usar. Fechou? Fechou. Vamos dar uma olhada então nessa intro? Eu vou passar uma tarefa que é muito parecida com o que nós estamos fazendo aqui. Você vai pegar o seu caderno, eu não trouxe isso numa folha para vocês imprimirem, porque no dia do concurso você vai ter que fazer isso aqui, tá?
colocar no papel, assim, o que você vai citar para organizar as ideias? Só que no dia do concurso não vai ter isso aqui para você lá. Entenderam? Então você tem que decorar, você tem que memorizar essas partes aqui. E vão memorizar, tá? Vocês vão conseguir. Então, nessa intro aqui, vocês já perceberam que ela é dividida em 3 períodos, tem as partes específicas. E o repertório utilizado nela é esse livro, desse austríaco. Vou mostrar para vocês como é que foi feita essa intro. Já vou avisar, tá? Eu falei no primeiro curso e eu não sei se o pessoal não levou muito a sério essa parte, mas é ou não é? Não tem que diminuir a letra, gente? Quem fez simulado, letra não pode ser grande. Eu, por exemplo, a minha letra é gigante porque eu escrevo em quadro. Eu escrevo em quadro, né? Então, quando eu vou para o papel escrever, a minha letra fica assim, imensa e não cabe no papel. O que nós vamos fazer? Diminuir. Talvez hoje você tenha a sensação de que vai sobrar linhas. Quando a gente finalizar o curso, você vai ter a sensação de, meu Deus, como é que eu vou fazer caber tudo isso? Porque você vai aprender repertórios para poder citar lá na sua redação. Entenderam? Então, vai ter que diminuir. Vamos dar uma olhada em como essa pessoa que escreveu essa redação pensou o texto antes, porque essa é a tarefa que vocês vão fazer. Vocês vão analisar o texto e vão fazer o projeto dele. Isso aqui é projeto, tá? Que é só citar brevemente o que é que vai apresentar em cada um dos períodos. Tranquilo? Deu para entender? Sim ou não? Sim? Então vamos lá. Vou apagar aqui pra gente fazer junto. Na obra, Carol, qual é o tema? Eu não gosto de trazer o tema assim. Parei de fazer isso. Sabe por quê? Redação nota máxima apresenta o tema no segundo período. Então eu preciso para o meu aluno ficar passando o tema? Não, ele sabe que tem que aparecer no segundo período. Então nós vamos saber lendo a introdução. O corretor tem que saber o seu tema lendo a sua introdução. Beleza, gente? Beleza? Então vamos lá. Na obra intitulada, deixa eu ficar desse lado para não passar o limite do quadro. Na obra intitulada Brasil, País do Futuro, Stefan Zweig, autor austríaco, em sua visita ao Brasil, defendeu a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Agora eu pergunto para vocês, sabendo que essa é uma introdução coringa, que utiliza um repertório coringa e que o tema é uma problemática, um problema social, vocês imaginam qual é a associação quando uma pessoa cita um livro e fala assim, ó, esse autor aqui disse que o Brasil seria o país do futuro. Vocês imaginam qual vai ser a problemática que ele vai fazer? A comparação que ele vai estabelecer nessa intro? Sim ou não? Digam pra mim, podem ser sinceros. Ainda não? Seria, quer dizer que não é. Exatamente, exatamente. Quando o cara cita algo do passado de maneira positiva no primeiro período, sabendo que no segundo período a gente vai ter uma problemática, quer dizer que ele vai afirmar que aquela coisa positiva do passado não acontece no presente. Entendeu? Eu falo que redação é lógica. Porque é. Vocês entenderam sim ou não essa parte de sim? A mesma coisa acontece quando eu cito, por exemplo, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando eu cito qualquer estatuto, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, eu vou apresentar e dizer que a lei assegura um direito. Direito pleno à infância, no caso do ECA, né? Direito à previdência social, no caso de idoso, né? Direito à liberdade de expressão, no caso que essa lei não é efetivada. Vocês entenderam? Tranquilo? Então é assim que a gente constrói essa relação entre as ideias.
A gente usa de um artifício para poder introduzir o tema. Qual é o artifício? O repertório. Você domina porque você que escolhe o repertório. Beleza? Vamos ver como é que isso fica? Olha lá. Então, na obra, o autor defendeu a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. No entanto, o que significa esse conectivo? Oposição. Se ele já meteu um no entanto ali, o corretor já sabe que ele vai se opor. E conectivo é importante por isso. É pegar na mão do corretor e falar assim, ó, tá vendo essa obra aqui? Eu vou me opor a ela. É como se fosse isso. Por isso que nós vamos ter aula específica de conectivo. No entanto, 80 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram, tendo em vista o problema do tema. Os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Imagina se o tema fosse... foi a redação do ano passado do Enem. Isso, legal. E aí, presta atenção, se fosse qualquer outro tema, daria? Se o tema fosse, por exemplo, impactos da pandemia na educação, mesma coisa, tendo em vista os impactos da pandemia na educação brasileira. Ou seja, o país regrediu em relação à educação. O país é o país do futuro? Não, ainda não é ainda. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Observa-se assim. Aqui a gente vai ter então os dois argumentos, tá? Esse assim é um conectivo de, quem sabe? Assim é um conectivo de... Deixa eu dizer uma coisa. Pensa na lógica. Se ele está no último período, ele está finalizando o parágrafo, ele é um conectivo de conclusão. Percebeu esse lance da lógica? Se ele está aqui no fim do parágrafo, ele é para conclusão da ideia, não do texto inteiro, só da ideia. Tá? Então, observa-se assim que isso ocorre porque... Qual é o argumento 1? Negligência governamental, que é o poder público ser inerte, não tomar as ações necessárias. Isso aqui serve para tudo, porque infelizmente no nosso país é isso que acontece. O poder público prioriza muito o que não é necessário e deixa de priorizar o que realmente importa para a população. E permanência histórica. O que é permanência histórica? É um problema que no Brasil vem desde o período colonial, vem desde antes e é estrutural. Por exemplo, um problema de permanência histórica que nós temos: racismo. Por que até hoje tem racismo? Nós passamos anos, muito tempo escravizando, porque a pessoa tinha uma cor específica. Isso foi sendo prolongado ao longo do tempo e até hoje nós temos muito racismo no Brasil, não é pouco, muito racismo no Brasil. Ou seja, é um problema de permanência histórica. Por que nós temos problema de permanência histórica com desigualdade de gênero aqui no Brasil? Porque durante muito tempo as mulheres, principalmente no período colonial, elas eram educadas para ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos. E o cara, ele era enviado para estudar lá em Coimbra, lá na Sorbonne, na França. Então ele voltava a empregar no mercado de trabalho e a mulher continuava aqui. Então até hoje a gente tem essa desigualdade de gênero, né? É um problema de permanência histórica. As favelas são um problema de permanência histórica. Entenderam? Sim? Ok. Agora, por que ele citou aquela frase do francês que eu falei lá? Só podemos entender os problemas por meio dos eventos históricos para casar com permanência histórica. Então, no dia do seu concurso vai ser assim: para negligência governamental, eu vou citar o Thomas Hobbes. Nesse aqui não cabe permanência histórica, mas cabe alienação social. Então, eu vou citar o Immanuel Kant, a teoria da minoridade intelectual, que o indivíduo, quando não tem educação bastante, não consegue pensar por si mesmo.
Entendeu? Você vai escolhendo ali na sua cabeça, tá? Fechou? Então vamos lá, na tarefa de vocês vão ler o texto, é um outro texto, tá? E vocês vão colocando aqui no projeto. Projeto de texto não é para ser longo, é curto, é só para você organizar a ideia. O que eu vou citar no meu projeto de texto aqui na introdução? Vou usar aquela introdução coringa lá do Stephen Zweig. Carol, eu vou saber escrever o nome dele, se você ficar treinando, vai. Se você escrever várias vezes, vai. Tá? Beleza? É igual a Carol dando aula. Eu vou gravando, vocês acham que, ai, nossa, como a Carol sabe dos repertórios. Eu dei essa aula 1000 vezes. Eu gravei. De tanto falar, de tanto ler, de tanto gravei. Se você ficar escrevendo, você também vai gravar. É a mesma coisa, tá? Ok, então vamos lá. Lá na minha intro eu vou citar o livro Brasil, País do Futuro, do autor Stephen Zweig. É alemão isso aqui, gente. Na Áustria eles falam alemão, né? É um alemão diferente, mas é alemão. Beleza. E na problematização, o que eu vou fazer? Comparação entre o que, gente? Passado e presente. Passado e presente. Só que é só isso? Não. Eu tenho que citar o tema, né? Então, mais tema. Fechou? Fechou. O que eu vou usar de argumento 1? Negligência governamental. Negligência governamental. Fechou? O que eu vou usar de argumento 2? Permanência histórica. O Jefferson, eu estava falando pro Ferreira. Feio, fica mais fácil. Ouvi o senhor falando assim, quando erra, né? Ai, pra ver se vocês estavam prestando atenção, falei, isso é um clássico. E eu pensando que eu sou muito trouxa, porque eu nunca usei essa. Eu devia começar a usar, porque eu vivo errando no quadro, que eu escrevo assim, eu sou baixinha, às vezes eu não vejo que eu errei, sabe? E aí eu falo, professora, mas não sei o quê? E eu fico, é verdade, obrigada, tá? Mas eu vou começar a usar essa. Mas você não reconheceu. Parabéns, você foi alfabetizado. Tá prestando atenção. Pois é. Aí você pega e bota essa aqui. Pelo menos alguém tinha que prestar atenção. Nossa senhora, ainda tem bastante para aprender, hein? Ok, então eu fiz isso aqui com vocês para vocês verem que antes de um texto ser um texto, uma unidade textual, ele foi planejado, sabe? Então esse planejamento aqui tem que acontecer, beleza? E aí a tarefa vai ser essa. Nós vamos terminar isso aqui, tá? Mas a tarefa eu coloquei aqui um outro texto com outros repertórios modernistas, tem também fato histórico, ditadura militar, e vocês vão fazer isso que eu fiz, só que vocês vão fazer sozinhos, tá? Ok, então vamos lá. Vamos para o D1, que é o segundo parágrafo. Bom, a gente já sabe, vocês se lembram das partes do D1? Quem se lembra? Nós vamos pro D1. Não se lembram? Tópico frasal. Qual tópico frasal? 1 ou 2? 1, porque eu estou. Agora eu vou retomar o argumento 1. Depois eu coloco o quê? Um repertório para sustentar o meu argumento. E depois eu venho com um fechamento. Beleza? Beleza? O que é um fechamento? Calma, vamos chegar lá. Vamos lá. Bom, eu já sei que tópico frasal 1 é o quê? Qual é o meu tópico frasal 1? Negligência governamental. Negligência governamental. Porém,
Eu acabei de citar a negligência governamental. Por mais que eu tenha de retomar, como está muito próximo aqui, ó, eu não posso repetir, senão vai contar como se eu não tivesse domínio de vocabulário. Eles chamam de domínios de mecanismos linguísticos necessários à argumentação. Nada mais são que sinônimos. Só, tá? Usar sinônimos. O que é que foi usado aqui para retomar sem repetir? Ó, conectivo. Sob esse viés. Carol, posso usar outro? Pode. Qual outro a gente pode usar? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tá? Posso utilizar. É preciso atentar para a omissão estatal presente nessa problemática. Qual foi o sinônimo utilizado? Omissão estatal. Omissão estatal é a mesma coisa que negligência governamental, que é a mesma coisa que inércia do poder público. Beleza? Tem vários sinônimos. Tem ineficiência do Estado também. Irresponsabilidade por parte do Estado. A gente só não pode usar incompetência, tá? Porque daí fica muito forte e aí já é crítica que foge à elegância. Ok? Ok, então vamos lá. A gente vai usar aqui então omissão estatal. Beleza. Repertório. O que foi usado de repertório? Nessa perspectiva, eu tenho que sustentar a omissão estatal, tá? O pensador Thomas Hobbes afirma que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Presta atenção que ele não só citou, ele colocou a ocupação. Isso aqui é muito importante. Tem que colocar a ocupação. Por quê? Para você demonstrar que você tem domínio desse repertório. Eu vi um aluno citando, de acordo com, aí ele falou o nome lá do cara, falei, quem que é esse? Ele, é um professor. Falei, então você tem que colocar de acordo com o professor, de acordo com o docente. Tá? Aquele é um filósofo, a gente coloca um pensador. Jogador Pereira. Que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Qual é o movimento aqui quando ele coloca entretanto? Se ele colocou entretanto, ele vai se opor a essa premissa, né? Vai falar que o Estado então não está fazendo isso. Só que ele escreve isso de maneira muito formal. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. O que não ocorre? O Estado garantir, né? Tá, mas por quê? Tem que explicar, gente. Tem que concluir o raciocínio. Pois a falta de atuação das autoridades, ou seja, pois o Estado ser omisso, confirma a permanência do trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, realizado principalmente por mulheres. Ele retomou o problema do tema, que inclui, aí ele coloca o que é esse trabalho de cuidado. Cuidar de crianças e idosos, bem como afazeres domésticos. Visto que o governo não tem cumprido seu papel no sentido de assegurar direitos básicos, como direito a um salário digno. Ele está dizendo assim, ó, o governo não cumpre o seu papel de assegurar realmente o bem-estar da população, porque existem mulheres que trabalham dentro de casa, limpando, passando, cozinhando, cuidando de gente doente, seja sogra, seja pai, seja mãe, e elas não recebem nada por isso. Entenderam agora? Não são valorizadas. A mulher trabalha o dia inteiro e fala para o marido, nossa, estou tão cansada. Cansada tô eu, que fica o dia inteiro fora trabalhando. Ela também, querido, pra você chegar lá em casa e ter uma casinha limpinha, roupinha passada, comidinha, misericórdia. Você tem que ter o quê? Tem que ter uma mulher pra fazer aquele serviço pra você. E, gente, eu sei que não são só mulheres, tá? Mas a maioria é mulher. Então, por isso que ele tá trazendo essa reflexão, tá? Pra valorização. Eu achei esse tema sensacional. Teve uma galera que não gostou. Mas, gente, esse tema é incrível. Eu tenho essa redação aqui, professora Sal. Posso mandar pra você dar uma olhada? Pode mandar, pode. Mas eu acho que eu fui muito mal. Ok. Eu acho que depois disso, porque assim, as bancas de concurso, elas escolhem temas que podem ser refletidos depois. Por exemplo,
teve um tema da PJC, que a banca era o FMT, e ela escolheu intolerância religiosa. E o pessoal ficou se perguntando, por que eles não colocaram algo da segurança pública para nós? Primeiro porque é a UFMT. A UFMT, ela é tradicional na estrutura, mas em relação a tema, ela não é tradicional, tá? E aí eu falei pra ele assim, ó, ela queria que a comunidade ali da polícia, né, refletisse sobre a questão da intolerância religiosa, porque é um crime e é uma violência. Entenderam agora? Então, depois que você dá aula sobre esse tema, você pode ter certeza que, vou falar dos homens, né? Os homens vão ter um olhar diferente para a esposa quando chega em casa, pensa, pô, lá na aula a gente falou sobre isso, entendeu o que eu quero dizer? Ou o filho, que nunca dá valor para o que a mãe faz, lê uma redação dessa, debate um tema desse, ele chega em casa com um olhar diferente para a mãe dele. Ou seja, é para refletir, entenderam? Ok. Como é que foi? Qual foi o repertório então, gente? Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ficou meio estranho isso aqui, isso tá diferente. O Thomas Hobbes é aquele que falou que o homem é o lobo do homem. Mas pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa. Thomas Hobbes, assim, ele tem razão, esse foi um tema falando sobre o problema da sociedade em que tem crime envolvido. O homem de fato é o lobo do homem, né? O que significa o homem é o lobo do homem? O homem constrói, mas ele também destrói. O homem conquista, mas ele também abandona. Não o homem masculino, todos nós, tá, gente? Todos nós. Então, a gente tem o nosso meio ambiente, mas a gente destrói. Então, o que nós somos? Lobos. Beleza? Ele falou sobre isso. É o mesmo pensador, só que a frase é diferente. Beleza? Eu não vou colocar a frase aqui porque não vai caber, mas tem que colocar, tá? Colocar a frase. Beleza. Fechamento. Como é que ele fez o fechamento? Ele afirmou que o governo não tem cumprido seu papel. O governo não tem cumprido seu papel. Professor, o pensamento dele, que é para colocar ali a frase, ela vai ali do afirma até o ponto, população. Isso, vai até o Estado, até a população. Só que essa citação é indireta, tá? Tá vendo que não tem aspas? A pessoa parafraseou, escreveu da forma dela. Isso é muito melhor que você citar. Porque assim, se você citar com aspas, você tem que escrever igualzinho. Igualzinho. Se você escrever sem aspas, tem dois motivos para você fazer sem aspas. Primeiro, porque você pode mudar algumas coisas. Segundo, porque demonstra mais autoria. Você não copiou, você parafraseou, tem mais autoria. Beleza? Então eu aconselho fielmente vocês a vocês não escreverem com aspas, colocarem o pensamento com as palavras de vocês. Tá? Por isso que tem que saber o que significa aquela citação. Igual eu falei, o homem é o lobo do homem. Como é que você vai citar sem saber o que significa isso? Você não vai conseguir parafrasear. E você não vai conseguir relacionar com o tema. Tá? Ok. O governo não tem cumprido com o seu papel. Beleza? Beleza. Alguma dúvida sobre essa parte? Sobre D1? O D2 vai seguir a mesma linha de raciocínio. Vou mostrar para vocês. Vocês estão copiando? Sim. Eu estou copiando ali. Tá. Eu vou manter a intro, que eu quero mostrar como ela se relaciona com a conclusão, tá? O de baixo pode? Pode? Carol, você viu o tempo ali? Eu vi, prof, mas... Falta quanto tempo? Por favor, só 5 minutinhos. Faltam só 2 parágrafos. Eu ia falar parágrafos.
né? Tá vendo? Parágrafo não tem acento, gente. Eu faço isso com os alunos. Eu pego a redação dele e falo, fulano, Tá em 20 enfim. minutos. Aí eu começo a ler. Para 15? 7? Não. No meu relógio são 10h30. Não, tá errado. 10h54. Tá sendo gravado, depois vai pra plataforma, né? Não, mas deixa eu falar pra vocês uma Mas coisa. a gente tem um pouquinho. Não, mas prof, o D2 é o mesmo do D1 lá sentado, então é rapidão, a gente só vai pra conclusão. Não, Tá bom? beleza, tranquilo. O D12 é a tarefa. Não é? Não, para com isso. Não, a gente vai fazer junto tudo. Aí depois você vai pegar um texto inteiro e vai fazer sozinho, tudo sozinho. Sim, senhor. Vocês sabiam que ele teve a maior, ele e ela tiveram as maiores notas do simulado de redação? Chiquinho joga fácil, né? É. Ô Chiquinho, ajuda, teve bons professores. Bons mestres. O que vem depois do tópico frasal? Repertório. Repertório Fechamento. e fechamento. Fechamento é a associação do repertório com o argumento. Então, o que tem a ver o Thomas Hobbes, aquela frase, com a argumentação? Ah, porque o governo não tem cumprido com o seu papel. Entenderam? Sim ou não? Sim? Vamos reforçar isso dentro do D2? Qual é o tópico frasal 2? Um de cada vez. Permanência histórica. Permanência histórica. Carol, aí a pessoa repetiu, colocou igualzinho, tava na intro, ó. Olha lá, ó. Permanência histórica. Por que, gente, aqui pode repetir? Mais perto do outro. Porque o quê? Tá mais distante. Porque tá distante, tá? Aqui já é o terceiro parágrafo, já tá distante. Beleza? Beleza. O que foi usado de repertório? Vamos dar uma olhadinha? Outro sim é o conectivo de adição, porque eu vou adicionar o segundo argumento. Mas existe uma outra possibilidade, que é... Se lá em cima eu usei em primeiro plano, Segundo lugar. é em segundo plano, em segundo lugar, Em segundo lugar, a permanência histórica é um fator importante como constituinte desse imbróglio. O que é imbróglio? Problema, tá? Problema, isso mesmo. Qual o problema? Repertório? Citação. Tópico frasal 2 é você retomar o argumento que foi citado na intro. A mesma coisa que você fez no tópico frasal 1, no segundo parágrafo, você vai fazer no terceiro. É o argumento. A mesma coisa, só que você só vai trocar o argumento. Lembra que na intro você colocou 2 problemas? O segundo parágrafo é de um problema, que é o tópico frasal 1. E o terceiro parágrafo é o D2. Então é o argumento 2. Beleza? Ok. Daí ele vem com o repertório. Nesse sentido, conforme o pensamento do antropólogo, olha a ocupação do cara, do antropólogo Claude Lévi-Strauss, só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Provavelmente essa citação era bem mais complexa e a pessoa parafraseou deixando mais acessível, tá? Com o mesmo sentido. Tem que ter o mesmo sentido. Então, eu já coloquei pra vocês esse repertório e expliquei no início da aula. Vocês se lembram? Tá aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tá ali. Beleza. Qual foi o fechamento sendo utilizado? Desse modo, a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres, majoritariamente, o que é majoritariamente? Na maioria das vezes, pobres e vítimas de discriminação de gênero. Então, a maioria das mulheres que sofrem por causa desse trabalho de cuidado são pobres, na maioria das vezes, né? Vítimas de discriminação de gênero. Então, a gente tem que sair da nossa bolha. Às vezes não é o seu caso, mas é o caso de muitas outras. Mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes indissociáveis, ou seja, que não dá para separar a história brasileira, que foi marcada pelo machismo e pelo patriarcado, uma vez que atividades domésticas não pagas
ainda são delegadas a pessoas do sexo feminino de modo quase que exclusivo. Até hoje a gente fala, né? Ah, sai daqui, vai lavar uma louça. Meu irmão fala pra mim às vezes. Ai, sai daqui, vai lavar a louça. Mas ele fala brincando, tá? Lá em casa todo mundo lava louça. Meus irmãos, eu, todo mundo. Mas assim, como é que foi feito o fechamento? O fechamento foi feito comparando o passado e dizendo que esse problema ainda existe por causa das raízes históricas. Entenderam? Então a gente vai colocar aqui como repertório Claude Lévi-Strauss. No francês, esse AU a gente fala O, eles têm dessa. Strauss, beleza. E aí a frase, né? Não pode esquecer de colocar a frase. E o fechamento. O problema existe por causa das raízes históricas, né? Eu vou colocar o problema permanece. O problema permanece por causa das raízes históricas. Já vou deixar claro, tá? Para você não achar que o problema é com, o problema é comigo, não. O fechamento é a parte que os alunos mais têm dificuldade, tá? É normal, porque muitas vezes eles não entenderam a citação e eles não sabem associar com o tema. É uma questão de interpretação, tá bom? É só isso mesmo. Vamos para o último parágrafo? Pode falar. Esse A1 já, a gente chama também de tese, né? Tem alguns profs que chamam de tese, outros chamam de tópico 1, tópico 2. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos dar uma olhada então na conclusão. Posso apagar? Aqui? Ok. A conclusão, nós vamos ter menos partes. Existem duas formas de você fazer conclusão. Você pode fazer em resumo, porém algumas bancas têm pedido solução, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a banca não deixar claro, você pode fazer um resumo. O que é o resumo? Pegar parágrafo 1, 2 e 3, fazer uma frase resumindo cada um dos parágrafos, você junta as 3 frases em um parágrafo só, formou conclusão. Ou, se a banca solicitar solução, tem que ser assim. Essa solução, ela é composta por, não necessariamente essa, né, mas é que eu vou ensinar para vocês. Ela é composta por um agente, que é você citar um órgão, geralmente vai ser o Ministério da Educação, ou o governo, ou a SEDUC. Você vai citar uma ação, um meio. Esse meio aqui não é obrigatório, mas eu ensino vocês. Por que eu ensino o meu aluno meio? Para a proposta não ficar vaga. Às vezes você coloca assim, ó, é necessário que o governo realize políticas públicas. Quais? Então eu prefiro ensinar o meio. O que é o meio? É a prática, tá? Prof, já tô acabando, tá? Já tô acabando, prometo. Vocês estão com fome? Não. Nem eu. Tô medicada, gente. Eu não sinto fome agora toda hora. Eu descobri que não era fome. Era ansiedade, vontade de comer. Não era fome. Aí agora não me dá fome. Tô tranquila. Posso ficar aqui até 2, pode ser? Pode. Sei. E agora? E agora? Vai ter que... Sei. Ele já fez assim. Já olhou, já estão treinando. Vamos lá então. Faça o necessário, portanto é o conectivo mais forte de conclusão, tá? Por isso que a gente deixa ele para usar aqui no último parágrafo, porque ele indica a conclusão do texto inteiro. Portanto, faça necessário que meios sejam criados para intervir nesse óbice. Isso aqui é frase coringas, você memoriza, você pode usar em qualquer redação. Óbice é a mesma coisa que problema. Quando chegar seu marido, você fala, chegou o meu óbice. Tô brincando, brincadeira. É que minha madrinha chama meu padrinho de estorvo. Estorvo é a mesma coisa que problema, que óbice. Aí meu padrinho chega e fala, chegou meu estorvo. Aí dá um beijinho nele, tá? Óbice, estorvo, obstáculo, empecilho, imbróglio.
mesma coisa que problema, tá? Logo, o governo federal, isso aqui é o quê? É o meu agente, tá? Governo federal é quem vai fazer alguma coisa, é o órgão responsável, é a instituição. O que ele vai fazer? Estabelecer políticas públicas que garantam a valorização do trabalho de cuidado. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, políticas públicas. Beleza. Carol, não vou colocar aqui já trabalho de cuidado, remuneração? Não, porque isso aqui é só o meu projeto. Projeto é só para organizar a ideia. Lá depois do seu concurso, você vai fazer um rascunho. Dentro do rascunho você detalha mais, tá? O meio modo, como é que ele vai fazer isso? Por meio da utilização de verbas para o pagamento de salário. Então, vou colocar aqui, ó, verbas barra pagamento de salários. Ou só salários, enfim, como ficar melhor para você entender. Qual vai ser o efeito? Ou seja, para que tudo isso vai ser feito? Tal ação deve ser realizada com a finalidade de mitigar a invisibilidade e combater as raízes históricas. Agora eu quero pintar isso aqui em vermelho. Duas coisas aqui em vermelho, rapidinho. Peraí. Eu coloquei aqui mitigar a invisibilidade, vou colocar combater a desvalorização e as raízes históricas. Temos uma proposta completa, coerente, e vou mostrar por que é tão coerente, para a gente encerrar, tá? Quais foram os dois argumentos que são afunilamento do problema? O problema acontece por causa da negligência governamental e permanência histórica. Quando ele cita que o governo deve utilizar verbas para o pagamento de salário, ó, verbas governamentais, ele resolve o problema da negligência governamental. Quando aqui ele coloca que vai combater as raízes históricas, ele resolve o problema da permanência histórica. A sua conclusão está intimamente ligada com a introdução. Perceberam? Sim ou não? Sim. Beleza? Alguma dúvida? Isso aqui, ó, Carol, o que é isso? Dessarte, o Brasil poderá se tornar o país do futuro. A gente chama de texto circuito. Ele começou citando Stephen Zweig, fez o texto inteiro e retomou a citação. Na conclusão, você não cita nada novo de filósofo, tá? Nada. Não pode fazer citação. Somente retomar. Aí você pode. Tranquilo? Beleza. Eu sei que é muita informação. Então, aqui na próxima página tem o texto, ó. Faça o projeto de texto da redação abaixo. Vocês vão fazer a mesma coisa. Não precisa detalhar. Precisa ler, interpretar e anotar. Quero ver na outra semana certinho ali o projetinho de texto de vocês. Combinado? Sim. Combinado. Fechou então, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês.